Jornal Litoral. RTL 917. Em depoimento na CPI, Mandetta não assume recomendação de ir para o hospital só em estágio avançada. Você lembra disso, ouvinte litoral, que ele mandava a gente ficar em casa? Fica em casa, só vai para o hospital se você piorar. E eu lembro disso, foi logo no início da pandemia. Mandetta toda hora tinha uma lacrada, toda hora tinha uma solução, era o cara. Aí o que aconteceu, né? A casa caiu, mas agora vamos à pauta. O ex-ministro da Saúde desviou do assunto ontem na CPI, colocando outros conceitos que eram usados naquele momento de início da pandemia. Vamos conferir o trecho da CPI com o Mandetta. Nós iniciamos os protocolos a partir do momento que nós tivemos o primeiro caso positivo no Brasil, foi no dia 26 de fevereiro, na quarta-feira de cinzas. Depois disso nós ficamos fazendo casos pontuais. Somente em março é que nós falamos, temos transmissão sustentada, ou seja, temos uma situação de pandemia. As orientações, elas eram feitas em algum momento nesta data, mas muito claras, muito específicas, e todas elas no site do Ministério, todas elas para consulta pública, e todas elas verbalizadas diariamente por mim, porque você, em situação de pandemia, você cria muitas falsas versões. Nós combatimos naquela época, por exemplo, teoria de que, olha, cidades quentes, tropicais, não vão ter problema. Eu me lembro dessa teoria, ela era uma cantilena. Eu alertava Manaus, tinha uma preocupação com Cuiabá. Olha, cuidado, não acreditem, se preparem. Nós tínhamos a teoria de isolamento vertical. Olha, isole só os idosos. Não era verdade, a gente tinha que orientar. Todas as nossas orientações foram assertivas, foram pela ciência, embora algumas pessoas tenham compreendido, outras não compreenderam, mas nós tivemos todas as nossas afirmações comprovadas pelo decorrer da doença. Informação na medida certa. Jornal Litoral. 7h37, esse aí foi o Mandetta ontem, lacrando lá na tal da CPI da pandemia. Mas a produção do Jornal Litoral sempre muito atenta, sagaz. Ninja! Foi buscar lá no passado outro vídeo do Mandetta antes desse, pesquisamos. E aqui o Jornal Litoral traz a público um trecho da entrevista em outubro do ano passado no programa Roda Viva da TV Cultura, onde Mandetta afirma que os infectados deveriam ficar em casa, procurar um 136, ligar lá, aquele serviço que fazia o monitoramento, acho que ainda faz, antes de ir procurar um hospital. Esperar piorar para poder se cuidar. Vamos ver. Haviam duas preocupações. Uma, a entrada em massa em hospitais de pessoas sintomáticas e assintomáticas, com resfriados, e aquele espaço ser um espaço de contaminação maior do que para qualquer resfriado comum. Então a gente deixava o 136 como grande porta de entrada, como solução, e usava essas orientações porque se tratava de vírus. E vírus, normalmente, você faz o tratamento sintomático. A gente pegava as orientações do que tínhamos, da Organização Mundial da Saúde. Eu montei o comitê de especialistas com todas as sociedades, Sociedade de Infectologia, de Pneumo, de Cardio, a presença da USP, da UFRJ, Instituto de Medicina Tropical, Evandro Chagas, todos compunham um grande comitê de assessoramento para esse tipo de nota técnica. Você está no Jornal Litoral. 2 vídeos, 2 verdades, 2 palavras, talvez uma distração, um esquecimento. Fala, Romano! Bom, primeiro, não podemos esquecer que essa CPI, ela é política direcionada a desestabilizar o governo federal e até as pautas de reformas do Congresso. Tá na cara. Segundo, o descrédito tanto do presidente, do Aris, como principalmente do relator, Renan Calheiros. E o Mandetta, ele também é um pretendente, ele não é candidato, mas ele pretende ser candidato a presidente da República. Então também tem muita suspeição sobre a motivação dele. O que eu lembro, né, e todo mundo está registrado, que uma das recomendações, inclusive ele é médico, né, era de que a pessoa contaminada com os sintomas só procurasse os hospitais naquela época se
a partir do ponto da falta de ar, com a deficiência de inspiração. Significa o seguinte, que naquele ponto, a pessoa, e hoje todo mundo já está todo dia, diariamente, recebendo informação sobre isso, a pessoa já estava com um processo de inflamação pulmonar grave. Então, segundo o Mandetta, e isso foi muito, e eu passei por isso, eu peguei Covid em março do ano passado, e eu cheguei ao ponto de começar a ter dificuldade de respirar. Meu Deus. Então, só naquele momento que você... Até os hospitais estavam com esse protocolo. De só te receber, né, quando você tivesse algum tipo de problema de inspiração. Mas isso o Mandetta não assumiu, que ele orientava, ele como ministro dava uma live lacradora toda tarde e orientava a gente. E assim, morreu muita gente aqui no Brasil. Não só isso. E outra coisa, ele citando exemplos de pessoas que o filho do presidente... os filhos do presidente podem participar das reuniões, são políticos, estão assessorando. Então, o depoimento do Mandetta, ele tem muitas situações, afirmações e citações que têm que ser observadas do ponto de vista da suspeição de uma pessoa que quer prejudicar o governo. Luciano Batista? Ele tem muita contradição na fala dele, né? É bom. Sabe o que é bom? Ele mentiu tanto ontem que é só voltar o ano passado e pegar as entrevistas que ele deu, como você colocou uma da Roda Viva, do programa da TV Cultura. Tudo isso vai vir à tona, porque ele quer tirar o dedo da reta. Ele cometeu vários erros, né? E, aliás, vários erros que foram cometidos, você até entende, porque é uma novidade. O Covid era uma novidade no ano passado, então as pessoas não sabiam direito o que fazer. Tanto é que levou muito tempo para se decidir que tinha que ter uma vacina, e que está sendo aplicada hoje. Então ele está mentindo o tempo inteiro para tirar o dedo da reta. Agora, engraçado, né? Veio o Mandetta, ele mentindo, né? E o relator, o Renan Calheiros, né? E o ranço dos filhos do presidente, ele falou também do filho. O que tem os filhos do presidente na história? Então, ele está querendo... Eles querem produzir um fato que não vai ter. E é engraçado, porque imagina o Renan Calheiros pedindo para incriminar alguém no relatório. Veja que coisa, veja... Nós vivemos para ver um negócio desse. Renan Calheiros. Meu Deus. Eu acho que a gente está em busca de um planeta novo de regeneração. Doutor Baerdi, eu penso essas coisas, tenho uma visão otimista, que eu acho que quando o negócio fica muito ruim, aparece, pum, explode, se auto-implode. Doutor Baerdi, o senhor que tem uma vivência, tem uma experiência, o senhor acha que essa CPI da pandemia vai para onde? Pode comentar o que o senhor quiser. Na verdade, o Romano já falou que a CPI foi criada exatamente para isso, desestabilizar o governo, não é? Com certeza, e aqueles que, a própria legislativa, aqueles que são pró-Brasil, não são pró-Bolsonaro, são pró-Brasil. Agora, o mal de tudo isso é que politizaram essa doença, não é? Porque é uma doença nova, os médicos mal conhecem essa doença e o que sabe-se como tratar e etc., mas... O Mandetta, como a maioria dos políticos que estão aí do outro lado, contra o Brasil, essa que é a verdade, revelam esse mau caráter que é característico desse pessoal que se envolve na política, né? Com o propósito de tomar o poder, de seja lá de qualquer custo, não é? E o Brasil está em frangalhos aqui, e você veja que o número de desempregados, a população de rua, aqueles que estão aí numa situação realmente de muita dificuldade, isso tudo provocado pela pandemia? Não, a pandemia agravou essa situação. O que nós temos é uma herança maldita vinda do PT, tá certo? Com o governo todo do PT, que provocou essa situação toda. Agora, essa dinheirama toda que o governo federal colocou nos estados e nos municípios, isso precisa ser apurado. E se fosse num país efetivamente com mão de ferro mesmo, esse pessoal todo ainda ia pagar a bala, porque muito provavelmente seriam fuzilados. A gente sabe como é que funciona isso na Ásia, né? Então,
o que a gente vai falar sobre esse assunto? Discutiu-se muito o problema da hidroxicloroquina, ivermectina e etc. Agora a OMS, aliás, a OMS não, a OMS já dizia que muito recentemente a hidroxicloroquina, a exemplo de tratamento de outros vírus, ela fazia bem aqueles acometidos com o Covid. Agora a Pfizer já começa a produzir um similar da hidroxicloroquina, com base na hidroxicloroquina, muito provavelmente vai ganhar um bocado de dinheiro com essa medicação nova que está aí, porque a vacina, na verdade, a gente não sabe. Nós temos uma vacina com uma salvação da pátria, mas será que a vacina realmente vai produzir efeito? Efeito vai produzir psicológico das pessoas. Você vai tomar vacina? Eu já tomei, já estou aguardando para tomar a segunda dose. Boa, doutor Tá entendendo? Então, se tiver chumbo derretido é bom, tá bom. Boa. Se não queimar minha goela, eu vou tomar também, porque Claro. eu preciso, aliás, todos nós queremos viver, não é? Agora, lamentavelmente, eu acho que tudo... a politização dessa doença e a volúpia de derrubarem o Bolsonaro é tamanha, né? Porque o que o Bolsonaro fez de ruim para eles, né? Foi capar a grana, não tem mais grana para ninguém, acabou a moleza, tá certo? Acabou o amor também junto. E as estradas continuam a ser feitas, a infraestrutura, apesar das dificuldades financeiras, etc, etc. A água no Nordeste. As coisas estão sendo feitas de um modo geral. Agora, é óbvio que, como costumava dizer meu pai, tudo passa. Se alguém tiver que... O grande problema é que, do jeito que as coisas estão andando, porque eu tenho... muitas vezes a gente escuta, por exemplo, um jornalista comentarista da opinião. Eu não quero opinião, eu já tenho a minha opinião formada, eu quero notícia, mas notícia verdadeira. Sim. Não é? Coisas consistentes que você possa, de certa forma, confiar. Sim. Não é? Agora, vamos aguardar. Agora, o mau caratismo do Mandetta já é mais do que conhecido.